Você sabia que mergulhar de cabeça na cultura hispânica pode melhorar o seu aprendizado do espanhol? Imagina pegar cada detalhe dos filmes, das músicas e tradições que dão vida ao idioma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol Sim Senhor. Aqui é o Primo Jimmy e hoje vou te mostrar como a imersão cultural enriquece o seu vocabulário e te ajuda a entender as nuances do espanhol que nenhum livro te ensina. Então, nesse vídeo, vamos descobrir o verdadeiro significado de imersão cultural. Mergulhar na cultura hispânica através de música, cinema, literatura e das conversas com nativos. E como isso pode revolucionar sua maneira de aprender espanhol, tá bom? Então, hoje vamos ver o poder da imersão cultural, tá? Transforme seu espanhol e sua vida. Bom, então vamos ver o que é a imersão cultural, tá? Imagine sair das páginas de um livro e mergulhar num mundo onde as palavras daquele idioma ganham vida. A imersão cultural não é apenas aprender gramática ou vocabulário. É uma viagem pelos sons, pelas imagens e sabores de uma nova cultura. É dançar ao ritmo de uma música estrangeira e se emocionar com a cena de um filme, celebrar as tradições únicas e ver o mundo através dos olhos dos seus falantes nativos. É isso que é a imersão cultural. Agora, quais são os benefícios da imersão cultural? Principalmente seria a compreensão mais profunda do idioma, a aprendizagem de expressões coloquiais e gírias, o entendimento dos costumes e tradições regionais e o desenvolvimento de empatia e conexão real com os falantes nativos. Mergulhar profundamente num idioma é como desvendar um tesouro escondido. E não é qualquer tesouro, é um tesouro cultural. Cada primo tem uma cultura especial nas suas casas. É por isso que com a imersão cultural você não somente aprende a estrutura e o significado das palavras, mas também mergulha nas expressões coloquiais e gírias que dão vida, uma vivacidade às palavras. Cor, sei lá, dá um calor às conversas. Dessa forma, a gente entende os costumes e as tradições regionais, que moldam a identidade de um povo. Dessa maneira, a gente cultiva uma empatia genuína com eles e a gente cria laços autênticos mesmo com os falantes nativos. A jornada de imersão cultural transforma cada interação numa oportunidade de conexão verdadeira mesmo, tá bom? Agora a gente vai superar objeções, tá bom? A ideia de que o espanhol é fácil ou parecido com o português pode soar exagerado. Porque na realidade, o espanhol possui uma riqueza e complexidade única, tá? Sim, a gente tem palavras muito parecidas, umas idênticas no espanhol e no português, sim. Mas a imersão cultural revela sutilezas e nuances que destacam quanto o espanhol pode ser distinto, abrindo as portas para um universo linguístico diferente, tá bom? Olha, mas por que a gente acha que é parecido? E é pelo fato, e esse daí é um fato mesmo, de que o espanhol, o português e o francês são idiomas que são originais do latim, tá? Mas tanto o espanhol quanto o português e o francês são primos, por assim dizer. É por isso que tem certa similaridade. É por isso que a gente acha ou acredita que é parecido, tá bom? E agora, você pensaria, então não preciso estudar espanhol, não preciso aprender espanhol, porque é parecido. Aí, meu caro, minha cara, aí, meu primo, minha prima, é muito provável que esteja enganado ou enganada. Porque se fosse assim, tanto nós que falamos espanhol e chegamos aqui no Brasil, não teríamos problema em nos comunicar. E da mesma forma, você, se for se comunicar com um hispano, também não teria dificuldade. Mas tem sim. Mesmo sendo parecido, essa similaridade não permite que a gente consiga se comunicar com clareza. Então, de fato, precisa aprender a se comunicar com os nativos. Agora vamos falar sobre a exposição, tá bom? O ideal é se expor ao espanhol de forma regular. Eu recomendo dedicar pelo menos 30 minutos diários a qualquer atividade, seja ouvir música, seja assistir filmes, ler livros ou conversar com nativos. O segredo para dominar o espanhol é transformar sua prática em uma parte natural do seu dia a dia. É por isso que eu recomendo você tentar dedicar pelo menos 30 minutos do seu dia a atividades envolventes, tá? E precisam
ser diários, tá? Todos os dias, se você realmente quer aprender espanhol. A maioria de nós tem Netflix em casa. Muda o idioma da plataforma para você assistir em espanhol. Ou pelo menos quando você for assistir um filme, um seriado, uma novela, coloca em espanhol, tá? Faça isso, porque você quer aprender espanhol. Se você não quisesse aprender espanhol, então tanto faz. Mas se você realmente quer aprender espanhol, um jeito é você ouvir espanhol de uma forma mais não intencional, por assim dizer. Porque você não está aí para estudar espanhol. Você simplesmente está aí para assistir aquele filme ou para assistir aquele seriado. Mas do fato de você ouvir em espanhol com a legenda, esse daqui também é um detalhe, tá? Você precisa assistir o filme, o seriado, a novela com a legenda em espanhol. Esse daí é um jeito que eu também fiz quando eu aprendi português. Eu assistia aos filmes, eu assistia aos seriados com a legenda em português. Ajuda muito a você ouvir e ler ao mesmo tempo, tá? E outra que você agiliza a sua leitura. E não estou dizendo que você vai entender, nossa, logo de cara, tudo bem rápido. Não, vai levar seu tempo. Mas você vai constantemente, todo dia, 30 minutos, uma hora se for, o tempo que dura o seriado, a novela, então você fica aí assistindo, tá? Se você não tem Netflix, talvez no YouTube você pode encontrar novelas, ou até seriados, ou até filme mesmo, tá? Mergulhar também nos livros ajuda bastante. E o bom é que nos livros você não precisa se importar muito com o que está escrito, ou entender mesmo. O primeiro livro em português que eu li foi do Harry Potter, tá? Na época, eu lembro, faltavam, se não me engano, faltavam 2 filmes para terminar a história. Então eu fiquei com tanta vontade de querer saber o que ia acontecer com o final, que eu resolvi comprar os 2 últimos livros. Cada livro tinha mais de 400 páginas. E, tipo, eu falava português já. Não era perfeito, mas já falava português, entendia. E eu resolvi comprar o livro. E eu li o livro. Mesmo sem entender tudo, eu lia. Ia passando. O que não entendia, não importa. Deixa pra lá. Continuei lendo, lendo, até terminar o livro. Consegui entender o que ia acontecer no final da história? Consegui. É tanto que depois de um tempo, quando lançaram os últimos filmes do Harry Potter, eu, digamos que me decepcionei um pouco pelo fato que no livro entregava mais detalhes. É diferente você ler o livro, a história no livro, e você assistir um filme. Muda bastante, viu? Esse daí é um detalhe. Então, leia o livro, sem importar se você entende tudo ou não. Na época, eu li o livro para saber o final, mas eu poderia também ter lido o livro para estudar. Isso quer dizer pesquisar as palavras que eu não entendia na época. Mas eu li com outro objetivo, com outro propósito. Fiz errado? Talvez sim, talvez não, mas eu consegui entender, tá? Então, a escolha é sua. Você pode comprar um livro e ler. Uma coisa boa é você comprar um livro de uma história que você já conheça. Por exemplo, tem o livro do Alquimista, do Paulo Coelho. Eu tenho em espanhol e em português. E eu gosto muito de ler ele várias vezes, em português, em espanhol, tá? Então, compre um livro que você já tenha lido e leia em espanhol, tá? Mesmo que você não entenda, você pode ler uma vez, sem entender tudo. Depois você pode voltar e começar a ler mais pausadamente, pesquisando as palavras que você não entende. Porque você, nos livros, o bom dos livros, que você vai perceber as estruturas gramaticais, tá? Esse daí, o livro ensina isso. Os filmes, os seriados, eles ensinam como que as pessoas falam. Mas os livros mostram, você está vendo ali a estrutura, tá bom? Agora vamos falar das músicas. É bom aprender com música? Sim e não. Não é uma coisa que eu costumo indicar. Já fiz? Não para estudar, mas sim já ouvi muita música em português. Na época que eu estava aprendendo português, eu ouvia muita música. Não para aprender português, mas sim para poder me relacionar com meus amigos. Para a gente poder sair, por exemplo, se a gente ia nos karaokê, essas coisas, eu poder saber, conhecer as músicas e poder cantar junto, tá? Por que que eu não recomendo? Porque as letras das músicas, elas têm uma estrutura diferente. A gente não fala daquele jeito que estão escritas as letras, nem sempre. Às vezes as letras das músicas precisam ser adaptadas para poder encaixar e tem um ritmo, tá? Fora que às vezes usam palavras que não têm nada a ver, tá bom? Então, esse daí é um detalhe de tentar estudar ou aprender com as músicas, tá bom? Mas, independentemente a forma que você escolher estudar, seja
com filmes, seriados, novelas, seja com livros, seja com música, essa exposição regular vai transformar o seu aprendizado numa experiência dinâmica e prazerosa, tá bom? Porque você vai estar aprendendo sem se focar em estudar. O foco não está no estudo, o foco está no prazer de se distrair com um livro, com uma história, principalmente histórias, porque os livros, as novelas, os filmes, os seriados, as músicas contam história. Todas elas contam história. Então você vai estar aprendendo de um jeito prazeroso, tá bom? Agora vamos ver estratégias práticas. Então, eu já me adiantei, mas é isso mesmo. Assista filmes e séries ou novelas com as legendas em espanhol. Isso vai ajudar a você captar a pronúncia e o uso de expressões. Aí, que nem eu falei, ouça músicas e faça a leitura das letras para aprender gírias e diferentes entonações. De fato, as músicas, elas têm entonações diferentes, porque os cantores são de diferentes regiões. Tem cantor argentino, tem cantor chileno, tem cantor colombiano, tem cantor porto-riquenho, e cada um tem um sotaque diferente, uma entonação diferente, tá bom? Mas, que nem eu falei, tem um porém, tá? Eu não recomendo. Tipo, não para estudar, tá? Não, eu não recomendo estudar com a música. Sim, você vai ficar ali ouvindo, então vai ser ouvido, vai se acostumar aquele sotaque, as palavras, mas não é o jeito certo para você estudar mesmo. Tá bom? E outra seria procurar participar de grupos de conversação ou intercâmbio linguístico para praticar com nativos, que seria fazer amizades. Porque aqui eu também coloquei um porém. Pelo fato de que hoje tem aplicativos, tem sites onde você encontra pessoas nativas para poder conversar. Qual que é o problema? Que se você é iniciante, você vai ter falta de vocabulário. Então, você não vai ter a capacidade de conversar todo tipo de contexto. E outra, geralmente quem entra nesses grupos, entra porque quer conversar. Imagina, você entra naquele grupo porque você quer conversar com pessoas que falam espanhol. Mas aquela pessoa que fala espanhol provavelmente também quer conversar em um idioma. E talvez em português. E aí, como que você administra aquele tempo para entre os dois poderem conversar no idioma que vocês querem aprender, querem se comunicar? Então, é por isso que eu não recomendo muito. É bom para quem já tem um nível mais intermédio avançado, tá? Mas para quem é iniciante, eu não recomendo. Um jeito de você achar grupos, tirando esses aplicativos e esses sites, porque, beleza, são sites, são aplicativos feitos para você encontrar pessoas que queiram se comunicar no idioma. Porém, que nem eu falei, tem a limitação do vocabulário, então você não vai conseguir se comunicar em tudo, vai faltar conhecimento. Então, o que você pode fazer? Esse daí é opcional. Você pode entrar em grupos de Facebook. Hoje, é verdade que a maioria de nós usa mais o Instagram, mas para esse tipo de coisa, para grupos específicos, o Facebook ainda é uma boa escolha. Então você pode procurar grupos daquilo que você realmente gosta. Por exemplo, se você gosta de animais, cachorros, por exemplo, e ainda mais, imagina, você gosta de labradores, então você procura amantes de labradores, por exemplo, e você pesquisa lá e você entra nos grupos e começa a interagir, comenta, escreve, faz perguntas e aí as pessoas vão responder, responde você também, mesmo com um vocabulário básico, você consegue ir conversando com as pessoas. Aí você pode até chamar aquela pessoa que está interagindo com você para conversar mais sobre aquilo. Aquela pessoa também vai gostar sobre labradores, então vocês podem conversar sobre aquilo. Você pode pesquisar palavras sobre os labradores, sobre os cachorros, para assim, quando você se encontrar com aquela pessoa, ter mais fluidez na conversa. Esse daí é uma estratégia opcional, tá bom? É por isso que a imersão cultural transforma o aprendizado de idiomas, expõe você a cenários reais, aprimora a compreensão auditiva com sotaques variados e torna o uso do idioma mais espontâneo. Evidências mostram que este método impulsiona a fluência e a motivação, levando a um domínio mais profundo e duradouro, tá bom? É por isso que agora a gente vai falar das evidências sobre a imersão cultural, tá bom? Por exemplo, aqui na Universidade de Georgetown, eles fizeram um estudo onde mostraram que estudantes em programas de imersão total, elas alcançavam níveis mais altos de competência. Mas aqui a gente está falando de forma mais genérica, imersão total em qualquer área, tá bom? Mas as pesquisas feitas
pelo Journal of Languages Teaching and Research. Nossa, ó, gostando do inglês. Eu não falo tão bem assim não, tá? Tá beleza? Ó, elas indicam que a imersão linguística melhora significativamente a fluência verbal, tá bom? Por exemplo, eu aprendi português no Japão, mas por quê? Porque eu fiz uma imersão total, espontânea, sem querer. Eu convivia com os brasileiros e eu não falava português, então eu precisei aprender. Era português praticamente o dia inteiro. É por isso que eu falo, tem pessoas, tem colegas, professores de espanhol aqui no Brasil, no caso, professores de espanhol para brasileiros, que alguns falam que em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, você vai aprender espanhol. Eu aprendi português em pouco tempo. Quanto tempo? Eu não lembro certamente, mas eu, de 2 a 3 meses, eu aprendi português. Agora, por quê? Porque eu sou especial? Não, porque eu apliquei, eu fiz uma imersão total do idioma. O profissional, o professor que fala que vai te ensinar um idioma em 2, 3, 6 meses, vai depender muito da disposição e imersão do aluno. Se você não tiver o tempo para se dedicar, você não vai conseguir aprender. Eu recomendei você tentar dedicar pelo menos 30 minutos, mas é muito pouco. Mesmo você assistindo, lendo, ouvindo, o que for, conversando 30 minutos por dia, ainda assim é muito pouco. Eu aprendi rápido porque eu ouvia português o dia inteiro, tá bom? Então, vai depender muito de você. E foi difícil no começo? Foi difícil porque eu não sabia nada de português. Em muitos casos, a gente usava gestos para poder se entender. Você já passou por alguma situação parecida onde não somente entender as estruturas gramaticais ou vocabulário é o bastante? Por exemplo, é que nem falar que em espanhol qualquer hispano-falante já falou alguma vez, já perguntou alguma vez se aquela palavra se escrevia com V de vaca ou B de burro. É uma coisa que só hispano vai entender. Da mesma coisa que o brasileiro. Uma coisa que eu aprendi muito com os brasileiros foi: se você não sabe de alguma coisa, fala bagulho. Aquele bagulho é para tudo. É aquela carta que é a carta coringa. Se você não sabe de alguma coisa, usa o bagulho. Tira você de qualquer aperto, tá bom? Então são coisas que faz parte da cultura que os livros não ensinam, tá bom? Então hoje a gente viu como uma imersão na cultura hispânica pode transformar o seu aprendizado do espanhol. Vai te permitir absorver expressões, costumes e nuances que enriquecem sua comunicação e vai ampliar os seus horizontes. E isso é fato, meu querido primo, minha querida prima. Olha só, eu nunca imaginei que hoje estaria morando aqui no Brasil. Você não sabe onde você pode estar amanhã. Talvez em algum país daqui de Latinoamérica ou até na Espanha, tá bom? E saiba, falar espanhol ajuda não somente em países hispanos, até nos Estados Unidos. Tem muita gente que fala espanhol lá também, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você teve dúvidas, se você teve curiosidade sobre algumas coisas, se você tem sugestões, se você tem críticas, se você discorda comigo, escreve nos comentários. Eu vou fazer o meu melhor para te responder e para interagir contigo, com você, tá? Eu realmente gostaria muito, muito conhecer você, saber quem está aí me acompanhando até agora, tá bom? Inscreva-se no canal porque a gente tem conteúdos para te ajudar a falar espanhol sem medo e alcançar a confiança em qualquer interação com qualquer nativo. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembre-se que cada passo nessa jornada conta e a imersão cultural é o caminho para deixar de falar espanhol sem medo e se tornar um falante mais confiante e fluente, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.